Meu nome é Helena, tenho 18 anos e atualmente moro na cidade de São Paulo, mas minha história começa bem longe daqui, no interior do estado, em uma cidade pequena chamada Nova Aurora, onde nasci. Quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, minha família decidiu se mudar para a capital em busca de mais oportunidades. Naquela época, nossa condição financeira era muito boa. Nunca passamos por dificuldades, e isso se refletia diretamente na minha infância, que foi marcada por muitos presentes, principalmente brinquedos. Datas comemorativas sempre foram levadas muito a sério na minha família. Natal, aniversários, Dia das Crianças, Páscoa, qualquer ocasião era motivo para ganhar algo novo. Eu tinha um irmão mais novo, mas diferente dele, eu sempre fui completamente apaixonada por bonecas. Era algo que ia além de um simples brinquedo. Eu criava vínculos, histórias, personalidades. As bonecas faziam parte do meu mundo. Sempre que íamos aos shoppings de São Paulo, eu ficava encantada com pequenas feiras montadas nos corredores, onde vendiam roupas minúsculas, sapatinhos delicados, bolsas, vestidos e acessórios para bonecas. Eu pedia aquilo como se fosse algo essencial para minha felicidade. Com o tempo, fui juntando uma coleção grande. Ao todo, eu devia ter algo em torno de 15 bonecas, a maioria Barbies. Mas entre todas elas, existiam 3 que eram especiais para mim. Em um Natal, minha bisavó Olívia me presenteou com 2 bonecas bailarinas. Elas vinham com um pedestal redondo e, quando ligadas, giravam lentamente, como se estivessem dançando. Eu passava horas sentada no chão, observando aquele movimento repetitivo e quase hipnotizante. Criava histórias, imaginava apresentações, teatros, mundos inteiros. Algum tempo depois, no meu aniversário, minha avó Marta me deu outra boneca que se tornou minha favorita. Uma Barbie com asas, que reagia a um DVD específico. Quando o vídeo tocava, a boneca mexia as asas e emitia sons. Para mim, aquilo era simplesmente mágico. Essas 3 bonecas me acompanhavam por toda a casa. Eu conversava com elas, cuidava, trocava roupas, penteava cabelos, tratava como se fossem vivas. Quando completei 12 anos, minha mãe decidiu voltar para o interior junto com minha bisavó. Eu e meu irmão fomos junto. Minha avó Marta, no entanto, permaneceu em São Paulo. A casa era dela, uma casa grande, antiga, construída com muito esforço ao longo da vida. Na mudança, acabei deixando todas as minhas bonecas lá. Eu já não brincava tanto quanto antes e achei melhor deixá-las guardadas. Mesmo assim, sempre que eu ia passar férias na casa da minha avó, fazia questão de cuidar das bonecas. Tirava do armário, limpava uma por uma com pano úmido, lavava cuidadosamente cada roupinha, deixava tudo organizado para que o tempo não estragasse aquelas lembranças da minha infância. Certo dia, ainda morando no interior, recebi uma mensagem da minha avó pelo celular. Ela enviou uma foto mostrando todas as roupinhas das bonecas estendidas no varal, perfeitamente alinhadas. Na mensagem, ela dizia que havia lavado tudo porque estavam começando a ficar com cheiro de guardado. Logo depois, mandou outra foto. As bonecas estavam dentro de um saco plástico grande, daqueles usados para guardar roupas de cama, todas juntas, colocadas em cima da cama do quarto de visitas. Aquilo me tranquilizou. Eu sabia exatamente onde estavam. Cerca de 1 ano depois, voltei a morar em São Paulo definitivamente. Dessa vez, para iniciar a faculdade. Passei a viver com minha avó Marta, na mesma casa onde cresci. Hoje somos apenas nós 2. O resto da família continuou no interior. Algum tempo após minha mudança, uma vizinha nossa, uma menina chamada Luísa, de aproximadamente 8 anos, começou a frequentar a casa. Ela vinha brincar, conversar, passar o tempo. A família dela tinha uma condição financeira simples e ela não possuía muitos brinquedos. Um dia, pensei em emprestar minhas bonecas para ela brincar. Foi nesse momento que tudo começou a ficar estranho. Fui procurar as bonecas no quarto dos fundos, onde eu costumava brincar quando criança. Não encontrei nada.
Procurei no guarda-roupa antigo, nos armários, em caixas, baús, até em lugares que não faziam sentido algum. Nada. As bonecas haviam simplesmente desaparecido. Perguntei à minha avó se ela sabia onde estavam. Ela é uma pessoa extremamente organizada, quase obsessiva. Odeia coisas fora do lugar. Não faz sentido algo sumir dentro da casa dela. Mesmo assim, ela pediu para eu procurar novamente. Passamos o dia inteiro revirando a casa. Olhamos até debaixo da pia. Nada. Minha avó tem 53 anos. É lúcida, ativa, não esquece onde guarda nada. Isso tornava tudo ainda mais estranho. Mesmo assim, confesso que desconfiei. Perguntei se ela não teria doado as bonecas para alguma criança. Ela ficou visivelmente nervosa. Disse que a maioria daquelas bonecas tinha sido ela mesma quem me deu, que teve o trabalho de lavar roupinha por roupinha à mão, limpar boneca por boneca com cuidado, e que jamais faria algo assim sem me avisar. Disse que eram lembranças da minha infância, algo que eu deveria guardar para sempre. As bonecas nunca apareceram. Cerca de 6 meses depois, outra coisa sumiu. Dessa vez, algo grande, impossível de não notar. Minha chapinha de cabelo. Lembro perfeitamente daquele dia. Estava arrumando as malas para viajar no Natal. Deixei a chapinha em cima da cama do quarto de visitas. Pensei que ficaria poucos dias fora e não precisaria levá-la. Quando voltei, fui procurá-la. Não estava em lugar nenhum. Procurei em todos os cantos da casa. Nada. Perguntei à minha avó. Ela disse que também lembrava de ter visto a chapinha em cima da cama antes da viagem, mas não mexeu nela. Estávamos atrasadas e saímos assim mesmo. Ninguém entrou no quarto. Ninguém guardou nada. Passamos 3 dias procurando aquela chapinha sem sucesso. Foi então que minha avó comentou algo que me causou um arrepio imediato. Ela disse que havia deixado as bonecas exatamente em cima da mesma cama onde eu deixei a chapinha antes de viajar. As duas coisas desapareceram do mesmo lugar. Até hoje, ninguém sabe para onde foram as bonecas. A chapinha também nunca apareceu. Minha avó odeia o fato de objetos simplesmente sumirem dentro da própria casa. E eu não consigo mais olhar para aquele quarto da mesma forma. Porque não é normal coisas desaparecerem sem deixar rastro. Principalmente quando ninguém entrou, ninguém mexeu, ninguém levou. Eu me chamo Larissa, hoje tenho 18 anos e demorei muito tempo para criar coragem de contar essa história, porque até hoje, só de lembrar meu corpo inteiro arrepia. De todas as experiências estranhas que já vivi, essa foi, sem dúvida, a que mais me marcou e mudou completamente a forma como eu vejo certos objetos, principalmente bonecas. Quando eu tinha 10 anos, o Natal estava chegando e meu pai decidiu me levar ao centro da cidade para escolher meu presente. Eu sempre fui uma criança muito quieta. Gostava de ficar no meu quarto inventando histórias, cuidando das minhas coisas, criando um mundinho só meu. Quando entramos em uma loja grande de brinquedos, meus olhos bateram direto nela. Uma boneca enorme, quase do meu tamanho, com olhos grandes, cabelo comprido e roupas delicadas. Naquele instante eu senti algo estranho, mas ao mesmo tempo um encanto difícil de explicar. Eu quis aquela boneca mais do que qualquer outra coisa. Meu pai comprou, embrulhou e disse que seria meu presente de Natal, mas acabou me entregando antes, porque percebeu o quanto eu estava feliz. A partir daquele dia, aquela boneca virou tudo para mim. Eu não a via como um brinquedo comum. Para mim, ela era meu bebê. Eu cuidava dela como se fosse real. Dava banho, trocava de roupa, colocava para dormir, fingia dar comida, conversava, contava meus segredos. Eu realmente sentia que precisava cuidar dela. No começo, meus pais achavam normal, coisa de criança, mas com o tempo começaram a achar estranho o nível de apego. Mesmo assim, nunca me proibiram, porque eu parecia feliz. Até que uma noite mudou tudo. Lembro perfeitamente daquele dia.
Eu estava cansada, tinha brincado o dia inteiro e decidi dormir com a boneca ao meu lado na cama. Coloquei ela deitada, bem arrumada, virei para o lado e dormi. Não sei quanto tempo passou, só sei que acordei no meio da noite com uma sensação horrível, como se alguém estivesse me observando. Meu coração começou a bater forte antes mesmo de eu abrir os olhos. Quando criei coragem e olhei ao redor, senti um pânico que nunca tinha sentido antes. A boneca não estava mais na cama. Ela estava sentada no chão, bem em frente à cama, com o corpo ereto e o rosto virado diretamente para mim, como se estivesse me encarando. Eu fiquei paralisada. Meu corpo gelou, minhas pernas tremiam e eu não conseguia nem respirar direito. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Eu não tinha levantado, ninguém tinha entrado no quarto e a boneca estava em uma posição impossível para ter caído sozinha. Não consegui gritar, apenas puxei o cobertor até o rosto e fiquei ali, rezando baixinho, até o sono me vencer de novo. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que tinha sido um sonho. Mesmo assustada, não contei nada para ninguém. Peguei a boneca, coloquei em cima do guarda-roupa e decidi que não dormiria mais com ela na cama. 2 dias depois, aconteceu algo muito pior. Naquela noite, deitei normalmente, sem a boneca por perto. Em algum momento da madrugada, acordei e percebi que não conseguia me mexer. Eu já tinha ouvido falar de paralisia do sono, mas nunca tinha passado por aquilo. Meu corpo estava completamente travado, minha respiração pesada e uma sensação de terror tomou conta de mim. Meus olhos, mesmo contra minha vontade, se moveram lentamente para cima do guarda-roupa. A boneca estava lá, mas ela não estava caída nem torta. Ela estava perfeitamente posicionada, sentada, com o rosto inclinado levemente para baixo, olhando diretamente para mim. Naquele instante, eu senti que algo estava muito errado. O quarto parecia mais escuro, o ar pesado e um silêncio absurdo tomou conta do ambiente. De repente, bem devagar, a cabeça da boneca começou a virar para o lado. Eu tentei gritar, tentei fechar os olhos, tentei me mexer, mas nada funcionava. As lágrimas escorriam sem controle, enquanto aquela coisa continuava se movendo, como se estivesse viva. Quando a cabeça terminou o movimento, a boneca simplesmente caiu de cima do guarda-roupa. No momento em que ela atingiu o chão, eu consegui gritar. Gritei tão alto que acordei a casa inteira. Meus pais entraram correndo no quarto, acenderam a luz e me encontraram em desespero total, apontando para a boneca caída no chão. Eu chorava, tremia, não conseguia nem explicar direito o que tinha acontecido. Meu pai pegou a boneca imediatamente e levou para fora do quarto. Naquela mesma noite, meus pais decidiram que aquela boneca não ficaria mais em casa. No dia seguinte, juntaram todas as bonecas que eu tinha e se desfizeram delas. Eu não protestei, eu só queria distância. Algum tempo depois, uma amiga da família soube da história e, sem medo nenhum, pediu a boneca para ela. Até hoje eu não entendo o motivo. Meus pais aceitaram dar, acreditando que talvez tudo não tivesse passado de algo da minha cabeça. O mais estranho é que com ela nunca aconteceu absolutamente nada. Nenhum barulho, nenhum movimento, nenhuma experiência estranha. A boneca virou apenas um objeto comum na casa dela. Já comigo, o trauma ficou. Até hoje, eu não consigo dormir em uma casa que tenha bonecas. Não gosto, não compro, não aceito. Só de ver uma boneca grande, meu coração acelera e aquela sensação ruim volta na mesma hora. Com o tempo, comecei a refletir sobre tudo isso. Hoje eu acredito que talvez não fosse a boneca em si que estivesse assombrada. Talvez algum espírito, alguma energia, algo que eu não sei explicar, tenha se aproveitado do meu apego excessivo àquele objeto. Como se aquilo tivesse servido de canal, de ponte, para algo brincar com meu medo, me observar, me provocar. O mais assustador é pensar que quando o apego acabou, tudo simplesmente cessou. Nem sempre é o objeto que carrega algo.
Às vezes é a forma como nos ligamos a Ele. E certas coisas, quando encontram essa brecha, entram sem pedir permissão. Meu nome é Leandro. Tenho 30 anos de idade e moro atualmente no interior de Santa Catarina. Mas o que vou relatar aconteceu quando eu ainda era apenas um menino, numa fase da vida em que muitas pessoas dizem que tudo é imaginação, fantasia ou exagero infantil. Mesmo assim, carrego essa lembrança comigo desde então, clara como se tivesse acontecido ontem, e até hoje não encontrei nenhuma explicação racional para o que vivi. Quando eu tinha 11 anos de idade, minha família morava em uma pequena casa de madeira, simples, antiga, alugada, localizada numa área rural, afastada da cidade. Era um lugar cercado por mato, com chão de terra batida, poucas casas ao redor e um silêncio que só era quebrado pelo vento passando entre as árvores ou pelo canto distante de algum animal. A casa rangia à noite, como toda casa de madeira velha, e eu costumava dormir ouvindo esses estalos, sem nunca imaginar que aquele lugar guardava algo que marcaria minha memória para sempre. Em um determinado fim de semana, meus padrinhos Valmir e Helena vieram nos visitar. Eles moravam em outra cidade e costumavam aparecer poucas vezes por ano, mas sempre traziam pequenas lembranças para mim. Não eram presentes caros, nem sofisticados, mas vinham de um bazar simples próximo da casa deles, e para mim aquilo era motivo de alegria. Eu sempre gostei mais do gesto do que do presente em si. Naquele dia específico, entre algumas lembrancinhas, eles me entregaram um pequeno pacote transparente contendo cenourinhas de brinquedo feitas de plástico, bem simples, pintadas de laranja, com uma parte verde simulando as folhas. Eu achei aquilo divertido, porque naquela época eu ainda tinha uma imaginação muito fértil e gostava de criar brincadeiras estranhas, principalmente quando envolviam o quintal e a terra. Assim que meus padrinhos entraram em casa para conversar com meus pais, eu fui direto para os fundos do terreno, onde havia um espaço de terra fofa, meio úmida, usada às vezes para plantar algumas hortaliças. Peguei as cenourinhas de plástico e resolvi brincar de agricultor. Com as mãos, comecei a cavar pequenos buracos no chão, um ao lado do outro, e fui plantando as cenourinhas como se fossem de verdade. Enterrei cada uma delas, deixando apenas a parte verde para fora, imitando exatamente o que eu via os adultos fazerem quando plantavam algo de verdade. Lembro perfeitamente de ter plantado 5 cenourinhas, todas alinhadas, com cuidado, como se aquilo fosse um trabalho sério. Depois disso, pensei que precisava regá-las para completar a brincadeira. Fui até dentro da casa, peguei uma pequena jarra de plástico com um pouco de água e voltei correndo para o quintal, sem imaginar o que estava prestes a presenciar. No momento em que cheguei perto do local onde eu havia enterrado os brinquedos, meu corpo inteiro gelou. As cenourinhas não estavam mais paradas, elas estavam se movendo. Eu vi com total clareza aquelas cenouras de plástico saindo lentamente da terra, se contorcendo, se arrastando pelo chão, como se fossem criaturas vivas. O movimento era parecido com o de pequenas lagartas ou vermes grossos deslizando sobre a terra úmida. Elas não estavam apenas tremendo ou caindo por causa de algum vento. Elas se moviam sozinhas, com intenção, se espalhando pelo chão, afastando-se umas das outras. Eram as mesmas cenourinhas, do mesmo tamanho, da mesma cor, mas agora pareciam possuir vida própria. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que fosse desmaiar. A jarra caiu da minha mão, a água se espalhou pela terra e eu fiquei paralisado por alguns segundos, sem conseguir gritar. Quando finalmente consegui reagir, saí correndo desesperado em direção à casa, gritando pelo meu pai, dizendo que as cenouras estavam vivas, que estavam se mexendo sozinhas. Minha mãe, meus padrinhos e meu pai começaram a rir, achando que eu estava exagerando ou inventando uma história absurda.
Quanto mais eles riam, mais eu entrava em desespero, tentando explicar que não era brincadeira. Depois de muita insistência, meu pai resolveu ir comigo até o quintal, ainda sorrindo, certo de que encontraria apenas as cenourinhas enterradas, ou, no máximo, jogadas pelo chão. Mas quando chegamos ao local, algo ainda mais estranho aconteceu. As cenourinhas haviam desaparecido completamente. Não havia nenhuma delas à vista. Não estavam enterradas, não estavam jogadas, não estavam quebradas, não estavam em lugar nenhum. No chão, restavam apenas os buracos que eu havia feito com as mãos, exatamente do mesmo jeito, alinhados, vazios. Procuramos embaixo da casa, no gramado ao redor, entre as plantas, perto da cerca, e não encontramos absolutamente nada. Nenhum vestígio dos brinquedos, nenhuma marca de alguém ter mexido ali. Mesmo assim, ninguém acreditou em mim. Meu pai achou que eu tinha jogado as cenourinhas em algum lugar e estava mentindo. Acabei levando uma bronca por ter perdido o presente e fui obrigado a ficar em silêncio, engolindo o medo e a confusão que tomavam conta de mim. Eu sabia o que tinha visto, sabia que não tinha imaginado, sabia que ninguém havia mexido naquilo no curto espaço de tempo em que eu fui buscar água. Durante muitos dias, evitei brincar naquele lugar do quintal. Sempre que passava por ali, sentia um arrepio estranho, uma sensação de estar sendo observado. Nunca mais vi nada parecido, mas aquela experiência ficou marcada na minha mente de uma forma profunda. Hoje adulto, já tentei racionalizar o que aconteceu. Já pensei em alucinação, em algum animal, em ilusão de ótica. Mas nada explica o desaparecimento completo dos brinquedos. Se fosse imaginação, as cenourinhas ainda estariam ali, enterradas, exatamente onde eu as deixei. Mas elas simplesmente sumiram. Até hoje, evito contar essa história. Quando conto, as pessoas riem, fazem piada, dizem que é coisa de criança. Mas eu sei o que vi, sei o medo que senti e sei que naquele dia algo aconteceu naquele quintal que foge completamente da lógica.